Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora que vocês estarão vendo aqui a matéria. A gente vai continuar aqui falando um pouquinho de receitas e despesas, agora não mais de ajustes. A gente está no capítulo 12.4, a gente vai falar um pouco dos regimes contábeis. O regime contábil, aqui, bem simplificando aqui todo o texto, ele vai definir com quais receitas e despesas a gente vai trabalhar para apurar o resultado. E nós temos aí dois regimes conhecidos, o regime de caixa e o regime de competência. Nós veremos que dependendo de qual dos dois a gente adote, o resultado pode ser totalmente diferente. Então, o regime de caixa, ele considera, então vou imaginar o regime de caixa, vamos imaginar o ano de 2020, tá bom? Então, ele vai considerar todas as receitas recebidas e todas as despesas pagas em 2020, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um aluguel que era de 2019 e entrou agora, regime de caixa. Se eu tenho um aluguel que é de 2025 e o cara decidiu pagar agora, regime de caixa. Então, caixa, entrou, saiu dinheiro em relação a despesa e receita, regime de caixa, tá bom? Então, tudo eu considero, não importa. Já no regime de competência, eu só vou, tá aqui, considero as receitas realizadas e as despesas incorridas dentro do exercício. Então, toda a receita que eu tive e toda a despesa de 1 de janeiro a 31 de 2020, elas serão colocadas nesse exercício. Se eu recebê-las ou se eu pagá-las, independe. Então, eu posso não receber 1 centavo de receita e vou ter receita. Eu posso não pagar 1 centavo de despesa, mas mesmo assim eu vou ter despesa, entenderam? Então, é muito diferente o princípio da competência, o regime da competência, do regime de caixa. Aliás, na contabilidade nós temos o princípio da competência, que é justamente isso aqui, ele diz, que as receitas e despesas serão reconhecidas independente de quando serão recebidas ou pagas, tá? Mas é o seguinte, lá na páginas 313 a 315, nós temos um exemplo, que é o capítulo 12.4.3, comparando os regimes de competência e caixa, e a gente vai enxergar aqui melhor como é que fica. Pessoal, para fazer isso aqui, vocês têm que acompanhar no livro, tá? Por quê? Porque são 13 fatos, e eu não os copiei aqui, porque é muita coisa, tá? Então, assim, eu vou estar aqui falando, se vocês abrirem o seu livro na página 313, por favor, acompanhem fato a fato, que assim vai ser melhor. Eu falando aqui, pode ser que vocês fiquem um pouco complicado. Então, é imprescindível que vocês abram o seu livro na página 313 e acompanhem, porque eu vou ler cada fato, tá bom? E vou dizer como é que é a classificação deles. O que eu fiz aqui, Aqui eu coloquei dois razonetes simulando a apuração do resultado do exercício. Primeira coisa, quando eu falo em apurar o resultado do exercício, eu estou falando só, gente, de quê? Das despesas e das receitas. Muito bem, segundo ano. Então, quando eu falo em apuração do resultado, é receita e despesa. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que nós temos fatos patrimoniais que não entram aqui na apuração do resultado. Sabemos disso, Contas patrimoniais vão para o balanço, contas de resultado vão para a apuração do resultado do exercício, tá bom? Então, deixar muito claro. Então, a gente vai estar tratando de receitas e despesas. Então, aqui, como eu disse, eu tenho 13 fatos da página 313 a 314 e eu vou ler para vocês. Olha só. No primeiro fato, que é o fato 1, ele fala o seguinte, que ele pagou em dinheiro R$2.000 referente despesa de salários lá de dezembro de X1. Então, aqui, então nós estamos aqui, nosso objetivo é apurar o regime de X2, É o exercício de X2. Então, repetindo, no fato 1, ele fala o seguinte, que nós pagamos agora em X2 despesa de salários referentes a dezembro de X1. Então tá aqui, o fato 1, ele só vai entrar no regime de caixa. Por quê? Porque o fato gerador dele foi lá em X1, não tem nada a ver com a competência de X2. Ele só foi pago em X2.
Então, como eu falei, se sair o dinheiro do caixa em X2, ele vai para o regime de caixa. Então está aqui, ó, lançamento número 1, 2.000 de despesa no regime de caixa. Acompanhando aí, no fato número 2, diz o seguinte, que houveram pagamentos durante o exercício de X2 no valor de 30.000 referentes a salários e encargos que incorreram de janeiro a novembro de X2. Então, olha só, em X2, de janeiro a novembro, nós tivemos despesa de salário. Está aqui, ó, regime de competência. E ele diz o seguinte, que eu também já paguei isso. Está aqui, ó, deixei em vermelho para dizer que ele entra tanto no regime de caixa. Por quê? Porque ele foi pago em X2 e ele entra também no regime de competência. Por quê? Porque ele é da competência de X2. São despesas do ano de X2, tá? Então, vocês vejam que eu vou poder ter itens que só entram no regime de caixa e que agora entra no regime de caixa e também de competência. O fato 3, olha só, ele diz o seguinte, são salários e encargos de dezembro de X2, do nosso exercício, mas que só serão pagos em janeiro de X3, R$5.000. Então, olha só, os salários eles são de X2, 5.000. Está aqui, ó, né? Despesa de X2. Só que eles só serão pagos em X3. Então, não tem nada a ver com caixa de X2. Então, o fato 3 só entra na despesa do regime de competência. Vamos continuar. Então, só parando aqui um pouquinho, ó, vejam só, o 1 só entrou em caixa. O fato 2 entrou tanto em caixa como competência. E agora o fato 3 entrou só no regime de competência. Então, esse é o nosso trabalho, identificar o fato e a que regime ele pertence, tá? No fato 4, ele recebe em janeiro de X2, então no nosso exercício, R$500 de aluguel referente a dezembro de X1. Então, olha só, ele recebeu em janeiro de X2, então já sei que é regime de caixa. O dinheiro entrou em X2. Só que a que período se refere isso? A dezembro de X1, lá atrás, não tem nada a ver com a nossa competência. Então, esse aluguel que foi recebido em X2 e que era referente a X1, só entra no regime de caixa. Vamos lá, o fato 6. Agora ele tem um aluguel da competência de dezembro de X2, já falei, é um aluguel da competência de X2, que a gente só vai receber em janeiro de X3, no valor de R$500. Agora aqui já é o contrário. Ó, eu tenho um aluguel que é da competência de X2, uma receita de aluguel, só que esses 500 só serão recebidos em X3, então ele não entra em lugar nenhum, ok? Aqui é o 6. Vou pular o 5, mas vou falar agora. Calma, vamos lá. Vou falar do 5. Volta aí. No 5, olha só, ele recebeu durante o exercício de X2 5.500 em dinheiro referente a aluguéis do próprio ano de X2. Então aqui, ó, no lançamento 5, ele recebe referente à competência de X2 e o dinheiro já entrou também em X2. Então aqui, o lançamento 5 está em vermelho, ele obedece os dois regimes, tanto do caixa quanto o regime de competência. O 6 já tinha falado, vamos pular para o 7. Olha o 7. Recebimento de R$250 em dinheiro referente à venda de um bem. O bem é do imobilizado, né? Pelo preço de custo. Então aqui, ó, já observei aqui, ó, fato 7. Venda de bem de uso não entra na apuração, porque só trata de contas patrimoniais. Aqui o cara vendeu então no caixa e o bem é um ativo, então não é receita nem despesa. Então o fato 7, ele nem serve para o regime de caixa, que é uma despesa e receita, e nem entra no regime de competência, porque não é uma despesa e nem uma receita, tá bom? O lançamento número 8, pagamentos efetuados
em dinheiro durante o exercício de X2, então está na competência de X2, referente a impostos e contribuições correspondentes de janeiro a novembro de X2. Então olha só, já está dizendo, ele pagou referente a X2 em dinheiro, então está aqui, ó, 12 mil é competência de X2, os impostos e taxas, e ele pagou dentro do próprio ano. Então, regime de caixa, lançamento 8 e regime de competência. Lançamento 9, ele tem impostos e contribuições referentes a dezembro de X2, então a competência de X2, lançamento 9, já está aqui, ó, no valor de 1.900, e que só será paga em X3, então, lançamento 9, a competência é de X2, e entra na competência aqui, mas não tem nada a ver com isso aqui, ó, porque só vai ser pago em X3. Então, lançamento 9, somente no regime de competência. O lançamento 10 diz que a empresa recebeu durante o ano de X2, então durante essa competência, à vista, R$ 54 mil referente prestação de serviços prestados. Então, no lançamento 10, a receita é do exercício de X2 e ele efetivamente já recebeu em X2. Então, aqui serve para o regime de caixa e para o regime de competência. Já no lançamento 11, ele também teve receita de serviços referente a X2, está aqui, ó, só que só vai receber em X3. Então, a 15 mil de competência de X2 só vai receber em X3. Então, nesse caso, ele só entra aqui no regime de competência, beleza? Lançamento número 12. O 12 é interessante porque ele trata da contratação de seguro. Eu explico aqui embaixo, ó. Seguro, ele foi pago, né? Eu paguei o seguro em 1 de setembro, ó, 3.650. Fato 12, tá aqui, ó. Foi o que eu paguei. Fato 12. Ele tá tanto no regime de caixa, como ele está também no regime de competência, só que veja que os valores são diferentes. Por quê? Porque nós aprendemos o seguinte, que o pagamento de seguro não se confunde com a despesa de seguro, correto? Eu paguei o seguro integral, 350, e aí na competência eu só aproprio os meses de uso do seguro. Por isso a diferença. Então vejam só, ele contratou em 1 de setembro por 3.650, pagou, só que pela competência a gente só apropria os meses de uso. Então a gente faz aquela continha, ó. Peguei os 3.650 que ele pagou, dividimos por 365 dias, dá R$10 ao dia, de 1º de setembro a 31 de dezembro, deu 122 dias, 122 dias vezes R$10, dá R$1.220. Então olha só, pela competência eu só vou apropriar o que eu efetivamente usei de seguro, que foram os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então usei aí 4 meses, correto? Que dá 122 dias. Por isso que no lançamento 12 eu diferencio regime de caixa, o que eu paguei, e regime de competência, o que eu efetivamente utilizei, né, da minha despesa de seguro. Feito isso, lançamento 13, tá? Tem o lançamento 13 ainda, que ele entra aqui do mesmo jeito, ó. Eu estou comprando móveis e utensílios. Móvel e utensílio, como dito aqui, é uma conta patrimonial e não entra aqui nas receitas de despesa. Então cuidado, pessoal, com essa pegadinha, hein? O fato 7 e o 13, pegadinha. O professor não costuma fazer pegadinha, mas fica a dica para vocês, cuidado. Feito isso, o que a gente fez? A gente somei aqui, ó, vamos apurar o resultado. No regime de caixa, somei as despesas, 47.650, somei as receitas, 60 mil. Resultado simples, receita menos despesa, igual a sobra de 12.350.
Mesma coisa no lado do regime de competência. Eu somei as despesas, deu 50 mil, e eu somei as receitas, deu 75 mil. E olha só o resultado aqui do regime de competência. Praticamente, né? Praticamente não, o dobro do regime de caixa. Então vejam só, se eu tivesse aqui, sei lá, um comércio, e geralmente no comércio, né, pessoal, pequenos comércios, eles apuram por qual regime? O de caixa, né? Cabeleireira, no final do dia, anota que entrou no caixa, anota que saiu e tem o resultado. Mas vejam só a diferença que é o regime de caixa para o regime de resultado. Na verdade, por isso que nós temos um princípio da competência que diz justamente isso. Ó. E aí, nós temos uma questão diferente, porque em contabilidade, a DRE, ela representa o resultado econômico. Por quê? Porque isso aqui não significa dinheiro em caixa, correto? Tanto é que aqui, ó, esses 15 mil, ó, eu nem recebi ainda, correto? Vou receber só ano que vem. Então eu posso ter um resultado aqui no regime de competência incrível, mas não significa que eu tenho esse dinheiro. Já no regime de caixa, isso aqui é dinheiro puro, né? Então é o dinheiro que entrou e o dinheiro que eu gastei. Isso aqui é basicamente o livro caixa. Tá? Mas eu nunca vou ter um resultado de acordo com o que as normas contábeis pedem. Por isso que as empresas elas apuram pelo regime de competência, apropriando as despesas e as receitas, dependente de quando elas são pagas. Um exemplo também interessante aqui é o do seguro, porque vocês viram, o seguro, pelo regime de caixa, já considerou todo o dinheiro aqui, ó. E no de competência, corretamente, só o período que nós utilizamos. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Essa atividade aqui, esse vídeo já está adiantado para que a gente faça a atividade do roteiro 27. Deverá chegar para vocês só na outra semana, mas já está aí para vocês irem vendo e, se for o caso, tirando alguma dúvida, tá bom? Obrigado, era isso por hoje. Fiquem bem e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.